Fala pessoal, quem aí gosta de efeitos especiais? Bem, eu gosto, às vezes eu fico com um pouco de medo, mas o programa de hoje vai falar exatamente sobre isso, sobre efeitos especiais no cinema. Eu só acho que agora eu preciso de voltar ao meu tamanho normal. Opa, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento ou um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Bom, a gente já fez um programa recentemente falando sobre as novidades de 2020, sobre as séries, os filmes e até novelas que vão ganhar uma nova versão esse ano. E claro que a nossa expectativa está lá nas alturas e a gente torce para que essa prática de reviver conteúdos nostálgicos continue cada dia mais forte, porque afinal todo mundo tem aquela série favorita lá da infância que você, depois de adulto, acabou descobrindo que os efeitos especiais daquela época já não te impressionam mais. Hoje em dia, com o recurso de supercomputadores, softwares e nova tecnologia, o cinema ganhou muito mais realismo nos efeitos visuais. Mas sobre isso, a gente tem que concordar que atualmente tudo ficou mais fácil, né? Sim, eu sei que a gente está falando de uma outra realidade e até mesmo porque as produções de filmes lá das antigas não tinham molezinha não, era muita transpiração mesmo, tudo era físico, modelagens, construções e muita criatividade. Por isso, no programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a história dos efeitos especiais e relembrar duas séries dos anos 70 que fizeram muito sucesso exatamente pela ousadia dos seus efeitos visuais. E já que o tema envolve efeitos especiais, uma das maiores revoluções do cinema e da televisão até hoje é o chroma key. Esse recurso é quando uma cena é gravada com fundo azul ou verde, depois esse fundo é removido e substituído por qualquer outra coisa que a produção desejar. Apesar de ser um efeito muito mágico ainda nos dias de hoje, esse recurso não é tão novo assim. Na história do cinema, a necessidade de tirar o fundo de uma cena para substituir por outro fez com que várias tentativas de recursos fossem utilizadas, como por exemplo o processo Dunning, utilizado em 1925. Resumidamente, funcionava assim: o ator era iluminado com a luz amarela e filmado com fundo de tela azul. Depois, era feito um outro filme com a imagem de fundo e, finalmente, utilizando corantes ou filtros, o fundo azul era removido e a junção dos dois filmes formavam uma cena montada. Já nos anos 30, Leon Down foi quem desenvolveu as primeiras experiências com o chroma key, parecido com o que a gente conhece nos dias de hoje, aplicando a técnica ainda em estudo no filme Voando para o Rio de 1933. Pois é, mas há quem questione e diga que essas cenas foram gravadas com o recurso de projeção traseira, que também foi um recurso muito utilizado nas produções de cinema da época. O princípio da projeção traseira é basicamente posicionar os atores na frente de uma tela e atrás deles é projetada uma outra cena utilizada como fundo, e assim compondo o quadro montado da cena. Mais registros afirmam que a técnica de chroma key mesmo começou a ser usada nos filmes da década de 1940. Para ser mais específico, no filme O Ladrão de Bagdá. E o recurso impressionou tanto que até rendeu o Oscar de melhores efeitos especiais para esse filme na época. Cheek of spades, I fished you out of the sea. I opened your bottle, I let you out. You can't be so ungrateful. Ungrateful? Slaves are not grateful. Not for their freedom. Listen.
Inside my bottle for the first 1,000 years, I swore that I'd enrich the one that freed me with all the rich... As produções de cinema e TV das antigas, o que faltava em recurso sobrava em criatividade. Por isso, não é difícil encontrar séries de época com produções fantásticas e fascinantes. Tanto que essa série de tão boa merecia ganhar uma nova produção atual. Quem aí lembra de Terra de Gigantes? Fox Filme do Brasil apresenta... Terra de Gigantes. We can get this open, maybe we can short the wires inside. If we pull it too far, it'll lock and won't fire. Sem a ajuda de animatrônicos e computadores, a série Terra de Gigantes é uma verdadeira obra-prima de Irving Allen. A série foi produzida nos Estados Unidos entre 1968 e 1970 e Terra de Gigantes era situada no futuro, mais precisamente em 1983. Na história, durante uma viagem a Londres, a nave Spindrift passa por uma tempestade eletromagnética e após um pouso forçado, os personagens descobrem que estão em um lugar onde tudo é gigantesco. As pessoas, os objetos, os animais, as plantas, as frutas e até os insetos. Só eles, tripulantes e passageiros, são minúsculos. Essa série marcou a época e impressionou muito com seus efeitos especiais. Para dar todo o realismo da série na época, foram construídos cenários enormes, com objetos imensos para dar a sensação que o elenco principal de fato era minúsculo. E isso fez com que o seriado se tornasse o mais caro de todos os tempos, gastando cerca de $250 mil por cada episódio. E foi exatamente por causa desses altos custos de produção que a série teve só 2 temporadas e 51 episódios, sendo cancelada em 1970, antes mesmo de ter o seu final, infelizmente. Aqui no Brasil, Terra de Gigantes estreou dia 2 de março de 69 na Rede Record, também passou pela Globo, TV Tupi, nos anos 90 voltou para a Record e passou pela Fox. Recentemente, a série pode ser vista em reprises na Ubra TV e na Rede Brasil de televisão. Uma curiosidade sobre a verdadeira origem da inspiração de Allen para a criação de Terra de Gigantes é a incerteza. Há uma versão que diz que a história veio a partir de um sonho, outra pelo fato que o produtor era fã de Jonathan Swift, que produziu As Viagens de Gulliver. I'm Dr. Lemuel Gulliver. Where am I? He's alive! He's alive! The Adventures of Gulliver and the 3 worlds that no one man ever traveled before. Only the magic of super dynamation makes this incredible world-famous story come to life. As real people change size. Ou ainda há quem relacione a um plágio do filme O Incrível Homem que Encolheu, de 1957. Bem, seja qual for a origem da série, o fato é que Irving Allen sempre foi muito criativo e a prova disso são as suas outras produções de sucesso, como Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço e mais várias outras. Então, há motivos de sobra para admirar esse produtor e as suas clássicas e marcantes séries dos anos 70. Outra técnica muito utilizada nos efeitos visuais do cinema é o stop motion, que é uma produção mega trabalhosa, onde os objetos são movimentados manualmente, mudando milímetros de posição e são capturadas imagens quadro a quadro, para depois na produção, aí sim, essas imagens serem aceleradas, editadas e magicamente darem vida aos personagens. Essa técnica é muito antiga e já deu origem a várias animações de muito sucesso. Falando em stop motion, vamos relembrar uma série também dos anos 70 que nos levou para a era dos dinossauros através dessa técnica. Quem aí lembra do Elo Perdido?
Marshall, Will and Holly on a routine. O Elo Perdido conta a história da família Marshall, que navegava num bote quando, por acidente causado por um terremoto, caíram numa cachoeira e acabaram encontrando um mundo perdido cheio de criaturas pré-históricas. A série foi produzida de 1974 a 76, teve 43 episódios e no Brasil foi exibida pela Rede Globo entre 1975 e 77 e no SBT na década de 80 e no início dos anos 90. Pois é, apesar de hoje em dia a gente torcer o nariz vendo esses efeitos especiais, essa série foi produzida na época para o público infantil e mesmo que hoje em dia pareça ser uma animação ruim, essa série usou praticamente todos os recursos disponíveis na época. Foram modelados várias espécies de dinossauros e com eles várias cenas foram gravadas usando maquetes e a técnica de stop motion. Fora isso, dava um trabalhão para fazer a animação dos dinossauros e a série ainda precisava usar muitos recursos para conseguir unir os personagens reais com os animais pré-históricos. Como a série foi direcionada às crianças, foram lançados vários itens como livro de colorir, relógio, boneca, roupa dos monstros Listex e até uma lancheira escolar. O nome original da série era Land of the Lost. No Brasil, ganhou o nome de O Elo Perdido. Em 1991, a série ganhou um remake. Essa série dos anos 90 teve apenas 2 temporadas, 26 episódios, e não fez tanto sucesso quanto a dos anos 70. E a nova versão, além de uma animação um pouco mais realista, teve novos atores e também ganhou uma nova linha de brinquedos em parceria com a empresa Tiger. Look for more exciting action figures and accessories at the end of this show. From Tiger. A great beast has entered the land of the lost. And he's chasing Tasha. Right into Shung's trap. Take that, Shung! This way, Tasha! Quick! Yuck, that beast will eat anything! Land of the Lost action figures and accessories, each sold separately, batteries not included. New from Tiger. Em 2009, numa tentativa de voltar com O Elo Perdido, dessa vez chegou aos cinemas americanos uma adaptação da série com um orçamento de 100 milhões de dólares. O novo filme preferiu investir mais numa trama estilo comédia. Completely compromised by that walnut-sized brain pan. I mean, forget about the Polish. It's the T-Rexes who are the real dummies of the world. In fact, Chaka, funny story. Friggin' run! Follow the monkey! Cave! Pois é, parece que a ideia não agradou o público, que talvez esperasse um filme de mais ação. Com isso, o filme teve um fraco desempenho e acabou gerando um grande prejuízo. O filme teve um gasto de 100 milhões de dólares em produção e acabou faturando só 68 milhões e 800 mil em bilheteria. A maior prova que a produção do Elo Perdido acabou errando em apostar num filme de dinossauro voltado mais para o humor é que 4 anos depois, em 1993, foi lançado Jurassic Park. O filme de dinossauros cheio de ação investiu 68 milhões e arrecadou incríveis 1 bilhão e 34 milhões de dólares.
control. That's the illusion. Boy, do I hate being right all the time. E para finalizar, já que o tema é efeitos visuais, temos uma boa notícia sobre uma das melhores produções de efeitos especiais do cinema dos anos 80. O filme que trouxe cenas incríveis e deixou todo mundo de queixo caído em 1989. Rick Moranis é um cientista atrapalhado. As suas experiências sempre dão errado. E tudo culpa sua. Até que um dia, quando ele menos esperava, funcionou. Estamos do tamanho de uma meleca. Só que agora, ele arrumou uma encrenca que não tem tamanho. Eu encolhi as crianças. Quer dizer, tem sim. E são muito pequenas. Eu acho que estaremos a salvo aqui. Dos estúdios Walt Disney. Cuidado, Nick! Cuidado! Querida, encolhi as crianças. Corre, vem! Hoje, logo após o Ratinho, na tela de sucessos. Pois é, o filme Querida, Encolhi as Crianças foi um super sucesso, com cenas cheias de ação, suspense, misturada com muito realismo nas cenas entre crianças minúsculas com cenários e objetos gigantes. O filme acabou ganhando uma continuação em 1992. Dessa vez, o acidente acabou criando um bebê gigante no filme Querida, Estiquei o Bebê. E já que a ideia estava boa, em 1996 saiu o terceiro filme com o título Querida, Encolhi a Gente. Como o próprio título diz, dessa vez quem encolheu foi o próprio cientista e sua esposa. Desde 2020 circula a notícia que o ator Rick Moranis, ator dos 3 filmes, voltaria para o papel de cientista em um novo remake do filme. Infelizmente, por causa da pandemia, isso ainda não aconteceu, mas a boa notícia é que agora tudo indica que pode ser retomado esse projeto, quem sabe em breve até iniciar as gravações. Vamos torcer. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever se você não for inscrito. Lembrando que o Super Canal vai reprisar esse programa durante a semana, então você pode revê-lo à vontade e matar a saudade. No YouTube você pode encontrar esse programa e vários outros. E aproveita aí quando estiver no YouTube e já deixa aí alguma sugestão de tema ou alguma lembrança que você queria ver por aqui e quem sabe o seu comentário possa virar um programa. Então por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço para todos vocês e até a próxima.